Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à 13ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Nessa aula você vai continuar aprendendo como preparar diferentes tipos de sermões. E nesta aula nós vamos aprender sobre tópicos como sermão baseado em um texto, sermão narrativo, elementos a serem observados, ordem a ser seguida e passos para preparar um sermão narrativo. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até mais! Olá, pregadora, pregador, bem-vindos ao curso de pregação online. Você percebeu que há diferentes tipos de sermões? Em nosso último encontro, você aprendeu a fazer um sermão empregando vários textos bíblicos, um sermão temático. Na aula de hoje, você aprenderá a fazer outro tipo de sermão, usando apenas um texto bíblico. Mas isso é possível? Como? Bem, uma mensagem baseada em um único texto pode ser preparada de diferentes maneiras, resultando em sermões expositivos, textuais, narrativos e homilias. Agora vamos considerar um deles, o sermão narrativo. Os antigos hebreus tinham um modo próprio de pensar, sentir e se expressar, que é conhecido como mentalidade hebraica. Em sua comunicação, as narrativas causavam neles mais impacto do que o encadeamento de ideias e proposições lógicas, como era o caso dos gregos. Por isso, considerando que todo o Antigo Testamento está diretamente relacionado com eles, e que os primeiros cristãos e os escritores do Novo Testamento também eram judeus, justifica-se que a maior parte da revelação bíblica tenha sido registrada na forma de narrativas, de histórias, abrangendo cerca de 3/4 do Antigo Testamento e a metade do Novo Testamento. Acontece que essa realidade, de certo modo, acaba sendo bastante apropriada para os dias em que estamos vivendo. Por quê? Devido ao pensamento pós-modernista que se alastra e também aos avanços da tecnologia que estão afetando profundamente nossos costumes e mesmo nosso modo de pensar, vivemos em meio a uma geração acometida por déficit de atenção, para a qual as histórias exercem influência cada vez maior. Isso chegou a tal ponto que um dos mais famosos roteiristas de filmes afirmou que a narração de histórias tem substituído a filosofia, a teologia e a ciência como nossa maior fonte de informação sobre o significado da vida. Assim, o fato de a Bíblia conter tantas narrativas é um ponto altamente positivo para alcançar a presente geração. Mas fica um alerta aqui. Esconde-se nisso um perigo. Considerando-se a realidade atual, percebe-se que o uso da narrativa é dominante nas igrejas das mais diferentes denominações cristãs. Alguns chegam a afirmar que a narrativa é o melhor método para difundir as verdades espirituais e outros chegam ao extremo de declarar que deveria de ser o único método. Em algumas igrejas, não há mais púlpito. Em seu lugar existe um palco e uma tela. A mensagem é encenada ou projetada por equipamentos. Em outros ambientes, os pregadores acabam sendo mais contadores de história do que professores de doutrina. Segundo uma visão ainda mais radical, pós-modernista, as histórias bíblicas não ensinam uma verdade objetiva, mas, por sua própria natureza, estão sujeitas a diferentes interpretações, sendo que nenhuma delas pode excluir as demais. A ideia é que o significado de qualquer narrativa é dado não pelo autor do texto, mas pelo leitor. Todavia, quando examinamos a Bíblia, percebemos que tais posições estão equivocadas. O próprio Jesus, em seu ministério, não se limitou a contar histórias e nem sequer esse foi o seu principal método de transmitir o Evangelho. Antes, Jesus pregou doutrina, deu mandamentos, argumentou, advertiu, exortou. Também as cartas pastorais, que estão entre os mais preciosos documentos cristãos e costumam refletir o que era ensinado pelos apóstolos, quase não incluem narrativas, histórias. Ademais,
As narrativas bíblicas possuem um significado específico, objetivo, que independe da necessidade, do humor ou do gosto de quem está lendo ou ouvindo. Algumas parábolas de Cristo servem de testemunho dessa realidade. Quando Cristo as explicou, ele foi bem pontual e bem específico. Você pode ver um exemplo disso em sua Bíblia, depois, em Mateus capítulo 13, a parábola, por exemplo, do semeador, a parábola do trigo e do joio, não é? Cristo explicou de modo bem específico o que cada coisa significava e não deixou margem para ninguém ficar imaginando. Quando escolhemos pregar sobre um texto bíblico que consiste em uma narrativa, é possível usar um sermão expositivo. Todavia, de um modo geral, é mais adequado usar o sermão, que aqui vamos chamar narrativo. Para tanto, é necessário, em nosso preparo, prestar atenção a alguns elementos. Primeiro, o enredo, que é o conjunto de fatos que envolvem a história. É preciso ter uma visão do todo e perceber o início, o meio e o fim. Como exemplo, citamos a história de Sansão, que abrange 4 capítulos na Bíblia, Juízes 13 até 16. O início dessa história diz respeito ao contexto de Israel, oprimido pelos filisteus, e o anúncio do nascimento de Sansão, cuja missão seria começar a livrar a Israel do poder dos filisteus. O meio da história abrange as diversas peripécias pelas quais ele passou em seu relacionamento com seus pais, suas mulheres, os israelitas e os filisteus. E o final da história foca sua morte no templo do deus pagão Dagom, ocasião em que morreram também milhares de filisteus, de modo que o escritor sagrado pôde declarar assim: e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes 16, versículo 30. Assim, pode ser visto que Sansão cumpriu com o propósito de sua vida. Em segundo lugar, observe na história o cenário, que é o conjunto de elementos que compõem o espaço onde ocorreu a ação. Uma narrativa pode envolver vários cenários, como é o que ocorre na parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. Lá, há o cenário da casa paterna, onde ocorrem as cenas iniciais e as finais. Mas há também o cenário da terra distante, aquele em que o jovem se encontra só, cercado por porcos. E num deles, quando o filho retorna ao lar, percebemos a presença de vários elementos. O pai, o pródigo, os servos, a melhor roupa, o anel, as sandálias, o novilho cevado, a música, as danças e o ambiente festivo. Em terceiro lugar, em qualquer história, perceba as cenas, cada uma das partes. Na parábola do filho pródigo ainda, temos a primeira cena, quando há o pedido do filho, a partilha dos bens e a saída da casa paterna. Na cena seguinte, ele está vivendo dissolutamente, dissipando todos os seus bens. Mais tarde, ele se encontra só, cercado pelos porcos e tomando a decisão mais importante da sua vida. Na sequência, a cena do emocionante reencontro com seu pai. E, finalmente, a cena que focaliza o irmão mais velho, suas reações e as palavras conciliadoras do pai. Num sermão narrativo, preste atenção também nos personagens primários da história, que são os protagonistas. Eles estão presentes em cada narrativa e costumam ser bem conhecidos. Esse é o caso de Noé, Abraão, José, Davi, Daniel, Paulo e tantos outros. Em quinto lugar, observe personagens secundários. Aquela gente miúda que não se encontra em evidência, mas que merece ser observada. Nesse grupo podemos incluir Ana, a mãe de Samuel, Jonatas, o amigo de Davi, Abigail, Urias, Joabe, Rispa, Geazi, Baruque e até alguns anônimos, como quem é chamado de homem de Deus ou simplesmente de a viúva de Sarepta. Em sexto lugar, observe na narrativa o ponto de vista do narrador, uma indicação de sentido teológico que apresenta
a perspectiva divina sobre o fato. Por exemplo, depois de discorrer sobre o pecado de Davi com Batseba, o narrador acrescenta: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, 27. Em sétimo lugar, observe na narrativa o ensino do texto. A intenção dos escritores bíblicos não era apenas registrar fatos, mas ensinar. Como escreveu o apóstolo Paulo ao comentar a história do antigo Israel, ele disse assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, verso 11. Em oitavo lugar, numa narrativa, perceba o princípio atemporal, o conceito teológico, que serviria para os públicos de todos os tempos. Esse princípio será a base da aplicação que você fará depois no sermão. Se considerarmos ainda a parábola do filho pródigo, ficará evidente o amor de Deus que está disposto a perdoar e receber o pecador. Quem arrependido volta-se para Deus e confessa seus pecados é bem recebido. E em nono lugar, na narrativa, a aplicação ou lição espiritual. Ainda na mesma parábola do filho pródigo, aprendemos que se estamos longe de Deus, não importa quão longe, se nos movermos em sua direção, Ele virá ao nosso encontro para nos receber e mudar a nossa vida. Se já estamos com Ele, aprendemos que ao presenciar pecadores se voltando para Deus, não devemos portar como irmão mais velho, antes devemos alegrar e comemorar a sua chegada. O sermão narrativo não possui uma estrutura como os outros sermões, com gavetas, com divisões, subdivisões, mas sua apresentação deve seguir a seguinte ordem. Primeiro, na hora de pregar, faça uma introdução que de algum modo destaque uma necessidade que o ouvinte possa ter e para a qual o princípio contido na história tem uma resposta. Em segundo, conte bem contada a história bíblica. Em terceiro lugar, destaque o princípio que está sendo apresentado naquela história. Em quarto lugar, as aplicações do princípio na vida dos ouvintes hoje. E, finalmente, apresente o convite para aplicarmos esse princípio em nossa vida. Nas últimas aulas, você aprendeu a preparar 2 tipos de sermões. Um baseado em vários textos bíblicos e outro baseado em uma única história ou narrativa bíblica. Mas não esqueça que há outros tipos além desses que estudamos. Em nosso próximo encontro, vamos aprender sobre como as pessoas tomam decisões e como ajudá-las a se decidirem pela verdade por meio do sermão. O Senhor Jesus o acompanhe e dirija sempre sua vida. Você acompanhou a 13ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre como preparar diferentes tipos de sermões, parte 2. Na nossa atividade prática, depois de revisar esta aula, você vai ler a parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 27, e anotar os 9 elementos que devem ser observados: enredo, cenário, cenas e etc., preparando-se assim para pregar um sermão sobre essa parábola. Siga as orientações que você recebeu nesta aula. Eu espero você na nossa próxima aula com o tema Considerando a Natureza Humana. Até mais!